Olá! Hoje a gente vai mergulhar num universo filosófico bem diferente e, olha, fascinante. Ele foi todo construído em cima de um único e poderoso conceito, o Imagem Book de Marcos Magalhães Duarte. Vamos juntos tentar entender o que é isso e como ele propõe uma nova forma de ver a realidade. Então, vamos direto ao ponto, a peça central desse quebra-cabeças. O que é, afinal, o Imagem Book? Esse é o termo que serve como a base, a pedra fundamental de todo o sistema de pensamento que a gente vai explorar agora. Para a gente desvendar esse mistério, nosso caminho vai ter 5 paradas, ok? Primeiro, vamos definir o conceito em si. Depois, a gente vai ver como ele se conecta com a matemática universal. Na sequência, vamos explorar a aplicação prática disso num jogo universal e a sua base filosófica como uma suposição. E, por fim, vamos mergulhar no vocabulário único que compõe este universo. Certo. Nossa primeira parada é na definição fundamental. Para entender o resto da estrutura, a gente precisa primeiro firmar o pé aqui e sacar o que o autor quer dizer com Imagem Book. Então, o que é? Basicamente, a fonte descreve o Imagem Book como uma espécie de ferramenta conceitual, sabe? Uma que é capaz de gerar qualquer história a partir de uma única imagem. A ideia central é que ele unifica a forma como a gente pensa, age e dá valor às coisas, ligando tudo à matemática que, segundo o autor, rege o universo. Mas olha só, a descrição vai além de ser só uma ferramenta. O texto usa uma linguagem quase poética, definindo o conceito como um pensamento que pega a imagem e revela a luz. Essa metáfora sugere um processo de iluminação, de libertar um potencial criativo que pode navegar por qualquer contexto, por todas as portas de entrada e saída. E de onde vem todo esse poder, essa ideia de ser quase universal? Bem, a resposta, segundo a obra, está na sua ligação fundamental com a matemática. É essa conexão que dá a ele essa força e essa onipresença. O conceito é descrito como estando presente em todo lugar, tipo, em toda a matemática da natureza, chegando até no nível das partículas. Imagina só uma coisa que consegue operar dentro de uma única lógica ou de várias lógicas ao mesmo tempo. É uma ideia que totaliza, que não só abrange, mas também valoriza todas as ideias possíveis, sem exceção. Tá, mas como é que uma ideia tão abstrata assim vira algo mais palpável? Tipo um jogo. É aqui que a coisa fica bem interessante, porque a obra expande o conceito para criar uma verdadeira estrutura de criação universal. E é aí que entra um conceito relacionado, o Imagem Gameplay Universal. Pensa nisso como se fosse um motor de jogo, uma framework, que usa os princípios do Imagem Book para permitir a criação. E olha que interessante, esse sistema pode usar duas lógicas bem diferentes. De um lado, a natural, que é baseada nas regras imutáveis do universo, e do outro, a lógica com evolução, que permite mudança, progresso. Essa distinção é fundamental, porque permite criar tanto mundos estáticos quanto mundos que estão sempre mudando. O ponto principal aqui é que essa estrutura permite uma criação infinita. Ela funciona como uma linguagem universal, sabe? Calculando as interações entre os jogadores e explorando todas as possibilidades. É um sistema que pode gerar qualquer história, unificar elementos e depois alterar o seu resultado. Ok, agora a gente vai um pouco mais fundo, na camada mais filosófica da coisa. É aqui que a imagem deixa de ser só uma representação para se tornar a base de tudo, o próprio fundamento da realidade. O autor diz que a própria imagem é uma suposição. Mas calma, não no sentido de ser falsa. É mais como se fosse uma ideia primordial que vem antes da realidade e que calcula essa realidade. Ela calcula o naturalismo, a perfeição da natureza, antes mesmo de ele existir. E o mais impressionante é que essa suposição não é passiva, não está parada. Ela calcula ativamente os pilares da existência. Segundo o texto, a imagem calcula o mundo natural, a evolução dele e também conceitos bem mais abstratos como energia espiritual, matemática e até a própria passagem do tempo. Tudo parece emergir desse cálculo primordial. Para fechar, o texto nos dá uma espécie de dicionário, um léxico desse universo conceitual. São os blocos de construção que formam essa realidade toda. É uma espiada fascinante nos componentes do sistema. Primeiro, vamos ver uma série de dualidades fundamentais, os opostos que definem o espaço. Temos os pares clássicos, né? Longe e perto, correto e errado, vida e morte.
Eles formam os polos opostos que definem essa realidade, mas o que chama a atenção são dualidades como realidade barra irrealidade e existencial barra não existencial. Isso reforça a ideia de que esse universo opera num nível muito, muito fundamental do que é ser. A seguir, o léxico mostra que esse universo está longe de ser estático. Pelo contrário, ele está cheio de processos ativos, de verbos, de ações. Palavras como calculando, alterando e invertendo, elas pintam um quadro de um universo dinâmico, que está constantemente sendo reconfigurado. A realidade aqui não é fixa, ela está sendo processada e transformada a todo momento. E por último, os estados essenciais do ser e os conceitos fundamentais que compõem este mundo. Aqui a gente vê os elementos mais básicos, desde estados de movimento como parado e correndo, passando por conceitos abstratos como lógica e a própria imagem, até chegar nos blocos de construção da vida e do universo: sangue, DNA, números, tempo e espaço. Essa exploração toda pelo universo conceitual de Marcos Magalhães Duarte nos deixa com o pensamento final uma provocação, né? Se a imagem é, como o autor propõe, uma suposição primordial que calcula toda a realidade, do DNA ao tempo, o que é que poderia existir fora dela? Ou será que a própria pergunta já pressupõe uma lógica que a imagem transcende? Fica aí a reflexão.